Eu tentei, os outros eu não consegui, cara. Tá difícil abrir isso aqui. Prezados irmãos e amigos, cada hangout desse, eu posso dizer, irmão, é um milagre. É um milagre quando você vê assim, ressuscitar um morto. Cada hangout desse que a gente tem feito nos últimos dias tem sido um milagre. É um milagre a gente conseguir entrar aqui no ar. Que são tantos problemas, tantas situações que a gente tem que administrar, irmão. Do computador, da rede e do Google. É uma perseguição assim incrível. E as pessoas não conseguem entender isso que nós estamos fazendo. Eles não conseguem ter amor ao próximo. Você vê aquela multidão da Igreja Universal indo para o inferno, irmão. Estou falando que diante de Deus, dos irmãos, tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Estão todos com a arca lá, negando que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor. E estão todos os outros sistemas religiosos, irmãos. Batista, Presbiteriano, Assembleia de Deus, a Cristo Vive, todos ligados à maçonaria, Testemunho de Jeová, Mormons, a Nova Vida, caminhando no mesmo sentido de idolatria a Israel, esquecendo o novo pacto, a nova aliança de Jesus Cristo, voltando ao passado, agora dizer, mas o Messias não veio, nós estamos agora no Antigo Testamento, vamos esperar o Messias. Quem é o Messias? É aquele, um dos 17 do topo da maçonaria, é Lúcifer. É Lúcifer. Poxa, ele vai trazer prosperidade para... Vai todo mundo aceitar Lúcifer como Deus. Está aí. Parece uma coisa assim, impossível, né, irmão? Pois está na palavra de Deus que vai ser assim. Então, a Igreja Universal não coloca mais o nome Jesus é o Senhor, e eles falam assim, é Deus, Deus que vai não sei o quê, Deus que vai não sei o quê, Deus que vai abençoar, Deus que vai curar. Eles não falam mais o nome de Jesus. E o Bispo Macedo, eu mostrei aqui na revista, dizendo que ele é o sumo sacerdote, ele é o Cristo já. E vem falando que os milagres de Jesus são uma mentira, que os milagres de Jesus não aconteceram. O homem é o Cristo agora. E o povo está todo lá, gente. Eu fico desesperado, as pessoas estão aí, assistindo novela, assistindo futebol, eu estou aqui pegando e-mail dia e noite, ralando, correndo em Google, nos perseguindo cada vez mais. Até quando esse povo vai ter amor pelas almas perdidas? Até quando? O povo não ama mais o próximo, não existe mais amor, gente. Uma coisa assim, triste, triste. Você não vê, se o Silas Malafaia vai ser recebido, ele vê todo esse povo da Igreja Universal, então os pastores aqui da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, indo lá assistir e visitar o templo. E Deus proibiu visitar esse templo. Deus proibiu fazer outra arca, proibiu chamar essa arca do Senhor. Lá na TV Globo, Silas Malafaia com a arca na mão, todos os cantores, gente. Que vergonha, Deus. Que vergonha. E nós vamos continuar fazendo esse trabalho. Vamos continuar fazendo. Agora, o que nós ganhamos, irmão, aqui na Terra nós não ganhamos nada. É galardão, é no céu. Eu espero que os irmãos entrem nessa batalha. Irmão. Mas é batalha mesmo, para alertar contra isso que está acontecendo. Voltando, está tudo voltando ao Antigo Testamento. Tudo do Antigo Testamento eles estão lá. E Jesus esqueceu. E não adianta frequentar templo, dar dinheiro. Se estão no Antigo Testamento, não adianta. Lúcifer vai dominar isso tudo, que ele vai dizer, agora vai vir um novo Messias. É isso que nós estamos falando, não é brincadeira não, gente. É coisa muito séria. Isso não são os macumbeiros que estão voltando para o Antigo Testamento. Não são os satanistas que estão voltando para o Antigo Testamento. São os que dizem crentes em Jesus Cristo. Em massa, multidão. Não são 2, 3 pessoas, multidões que se dizem crentes em Jesus Cristo, através de seus líderes na maçonaria, cumprindo o que eles publicaram há 146 anos. O Albert Pike, no dia 15 de agosto de 1871, mandou essa carta para o outro Illuminati, José Mazzini. Olha, nós vamos fazer o ecumenismo, nós vamos levar o ateísmo, quando as pessoas não tiverem mais nada, estiverem desiludidas, como estão as pessoas, perguntando, Pedrosa, para que religião eu vou? Aí nós vamos apresentar a verdadeira e pura doutrina luciferiana de uma forma universal. E todos aceitarão Lúcifer como Deus. Está caminhando para poucos anos. Agora, Satanás já vai cumprir
esse intento dele, né? Então, vamos ver hoje o capítulo 10 de Daniel, falando sobre esses últimos tempos, gente. Falando sobre esses últimos tempos. Não adianta a gente ler, decorar a Bíblia, Satanás sabe a Bíblia decor, se a gente não praticar. Não adianta nada. Não adianta nada. Ficar só na teoria. Então, vamos botar esse evangelho em prática, né? O novo pacto, a nova aliança. Com a palavra, o pastor Sebastião Aragão. Graças a Deus. Agradeço, Pedrosa, essa oportunidade, esse grande privilégio de estar com os irmãos aqui mais uma vez, para nós continuarmos o estudo do livro de Daniel. Eu só fico com pena que só faltam mais 3 capítulos, né? O de hoje e mais 2. Mas esperamos aproveitar bastante para que os irmãos tenham uma visão do que está sempre sendo falado nos hangouts, procurando despertar as pessoas para que elas atentem para os sinais dos tempos. Estamos na última hora da igreja, isso tem nos trazido grande responsabilidade. Eu quero falar, eu preparei hoje um hangout um pouquinho mais curto para facilitar realmente as pessoas na hora de ver, porque 2 horas, às vezes, nem todo mundo tem. Mas, se bem que muitos irmãos também depois escrevem para nós, dizendo que ouvem. Hoje eu falei com uma pessoa de outro estado, e ela falou, rapaz, eu estava te ouvindo até agora, passei o dia todo te ouvindo. Eu falei, a mim? Ela estava ouvindo os vídeos do Hangout. Aí foi muito bom saber disso, que as pessoas entram e se satisfazem com aquilo que ouvem. Deus tem nos abençoado, nós somos pequenos, nós somos falhos, nós somos pequenininhos. Eu sempre costumo dizer, isso aí não é meu não, isso eu tirei da Bíblia. Eu costumo dizer que sou apenas uma pulga no deserto. E eu me satisfaço com isso, para não trazer grandes expectativas e decepcionar os irmãos. Nosso estudo hoje é o capítulo 10 de Daniel, como eu me referi no início. O capítulo 10, mais os capítulos 11 e 12, com os quais finda o livro de Daniel, e eu digo isso na nossa Bíblia, né? Porque na Bíblia católica, a Bíblia, por exemplo, uma excelente Bíblia, excelente tradução, é a Bíblia de Jerusalém, mas ela é uma Bíblia católica. Então, Daniel, na Bíblia católica, tem 14 capítulos, mas podemos dizer com toda certeza que apenas 12 são inspirados, apenas 12. Por isso que a nossa Bíblia, o livro de Daniel, do profeta Daniel, termina com 12 capítulos. Então, esses capítulos finais se constituem uma visão e uma profecia completas. Agora, não por meio de símbolos, mas por palavras expressas. Daniel orava diariamente, mas eram-lhe concedidas, eram-lhe dadas visões somente de vez em quando. Essa história de ter gente que tem visão toda hora, todo momento, isso é muito estranho. Isso aí alguém está querendo ganhar o fama, o prestígio, ou querendo dizer que Deus fala com ele toda hora, todo segundo. Deus nos fala todo segundo através da sua palavra, mas não é dessa forma como as pessoas querem demonstrar aí, não, irmãos. Para facilitar o estudo dessa visão, no capítulo 10, eu recomendo aos irmãos que os irmãos possam, assim que puder, assim que tiverem oportunidade, possam ler de uma vez só os 3 capítulos. Porque eu vou dar agora que se alguém tiver alguma caneta para anotar, anote aí. Eu vou colocar do capítulo 10, 11 e 12, a divisão que a gente encontra nessa parte final. A primeira parte é a introdução. A introdução vai do capítulo 10, verso 1
até o capítulo 11, verso 1. E a segunda divisão são as coisas futuras para Daniel, e que constam da história universal, que começaram logo após o dia da visão. Agora, do capítulo... aliás, eu nem falei aqui. A segunda parte é do capítulo 11, verso 2, até o verso 35. 11, verso 2, até o verso 35. É a segunda parte. Isso aí consta da história universal, mas eram coisas futuras para Daniel. E a terceira parte, uma visão dos últimos dias. Uma visão dos últimos dias, que vai do capítulo 11, verso 36, até o capítulo 12, verso 13. Você anote, e quem não anotou depois tem a oportunidade de ver na gravação, e você pode até inclusive comparar com o capítulo 10, verso 14. Por exemplo, eu pediria aí a irmã Vanessa para ler apenas Daniel 10, 14. 10, 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se reflete a dias ainda distantes. Amém, Vanessa. Muito obrigado. Irmãos, a visão se refere a dias ainda distantes, é dito isso. Então, esses 3 capítulos vão fechar o livro de Daniel. O que eu pretendo, estudando com os irmãos, esses capítulos? O capítulo 10, especificamente. Eu pretendo demonstrar para os irmãos que nós, como cristãos, devemos humilhar-nos e lutarmos em oração, como Daniel fazia, em oração em favor do próximo, né? Em favor dos nossos irmãos, em favor daqueles que estão aflitos, em favor daqueles que até mesmo nos odeiam. E, pastor, eu vou orar pelo que nos odeia? Sim, ore, porque se ele parar de te odiar, você sai ganhando. Se ele se converter, vai ser uma bênção. E se não se converter, você deixa ele, que Deus conversa com ele. Mas você terá feito boa coisa se orar por ele. Lutemos em oração, como Daniel fazia. E muitas vezes, ele quando lutava em oração, ou melhor, nós todos, quando lutamos em oração, irmãos, nós não lutamos contra nosso irmão, ou nem mesmo contra o nosso próximo. Nós estamos lutando contra aqueles que são dominados pelas potestades invisíveis do ar. Na verdade, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, conforme está escrito em Efésios capítulo 6, verso 12. Então, até as pessoas vão sendo dominadas pelas potestades e não conseguem de maneira alguma fazer a vontade de Deus. O versículo 13 mostra bem isso. O versículo 13 diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Os irmãos podem observar que isso aí é que é batalha espiritual. A batalha espiritual, ela é feita através da oração. Nós podemos também verificar, se quisermos, não vamos ler agora, que nós vamos ler bastante. A irmã Cleusa vai se preparando, por favor. 1 Timóteo 2, 1 e 12, fala sobre isso. E eu gostaria de dizer, irmã Cleusa, a senhora vai ler, por favor, é Daniel mesmo, tá? Eu citei 1 Timóteo 2, 1 e 2, é que ele também fala sobre a batalha espiritual. Nós temos a mesma promessa, nós temos a nosso favor
à nossa disposição, em nosso favor, ou à nossa disposição, as mesmas promessas que Deus fez a Daniel. Promessas de alcançar vitória. Mas como? Através da oração, de pranto, contra esses seres invisíveis, os quais para nós são invencíveis. Nós não conseguimos vencer as potestades malignas do ar pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio entendimento, pelo nosso próprio conhecimento. Nós não temos forças para vencer esses anjos malignos. Veja bem, eu quero deixar bem claro que eu não estou me referindo a demônios, eu estou me referindo às potestades malignas do ar. São os anjos caídos que servem a Satanás e têm domínio sobre todas as nações. Nações, estados, municípios, cidades, pequenos bairros, tudo isso. Eu gostaria de pedir à irmã Cleusa que lesse para nós agora Daniel, capítulo 10, de 1 a 3, irmã Cleusa. Por favor, de 1 a 3. É um lugar, quando diz que Daniel jejua e se humilha perante Deus. Daniel 10, de 1 a 3. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Obrigado, irmã Cleusa. Deus continue lhe abençoando, Santa de Deus. Muito obrigado. Irmãos, o primeiro versículo, já o primeiro, dá a entender que Daniel, ou melhor, que Deus concedera uma deslumbrante visão. E essa visão que Daniel teve não consta das Escrituras. E Daniel procurava a interpretação do Senhor. E eu quero que você note aí no versículo 1, como diz assim, olha, no finalzinho, e teve entendimento da visão. Ele orou para que Deus desse entendimento a ele. No versículo 2, na Almeida Revista e Corrigida, ele diz assim, estive triste. A irmã Cleusa, se não me engano, leu na Bíblia dela, está pranteei, não foi? Não é isso mesmo, irmã Cleusa? Pranteei por 3 semanas, 21 dias, né? 3 semanas. E na Almeida Revista e Corrigida, diz assim, estive triste por 3 semanas completas, no verso 2. Daniel, irmão, se humilhava. Deixa eu ver, irmã Cleusa, lê aí o verso 12, por favor. 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Amém, obrigado. Veja bem, irmãos, Daniel se humilhava, Daniel orava, Daniel jejuava. Qual é o sentido da oração, do jejum aí? E é o quê? Qual é o sentido verdadeiro? O objetivo é nós nos humilharmos na presença de Deus. E por que Daniel se humilhava? Porque os samaritanos tinham levantado uma perseguição contra os judeus que estavam reconstruindo o templo em Jerusalém e tinham conseguido um decreto do rei para que a obra parasse. Viu? Olha só que coisa interessante. Nós vamos juntos com o doutor Pedrosa, todos nós vamos orar e orar, vamos nos humilhar diante de Deus, porque
nesse sentido de que Deus controle o YouTube e Deus controle também aqueles que controlam o YouTube no geral. Porque é o seguinte, veja só o que esse versículo 2 nos ensina. Os judeus que estavam reconstruindo o templo de Jerusalém, eles tinham um pedido de embargo. A obra teria que ser embargada. Eles estavam insistindo com o rei, pedindo um decreto para que a obra parasse. E o que Daniel fez? Daniel orou. Daniel se humilhou, Daniel chorou, Daniel estava triste. E eu quero pedir, então, nós vamos fazer uma leitura grande agora. Se os irmãos acharem, eu vou pedir o irmão Antônio. O Antônio, acredito que está aí, porque ele está sempre, sempre atento. O irmão Antônio vai ler Esdras, capítulo 4. E vou também pedir para o Marcelo, agora não o Hang, viu, Hang? É o Marcelo, eu esqueci o nome dele. E para o Marcelo ele vai ler... Martins. É Marcelo? Martins. Martins, isso, Marcelo Martins. Primeiro o irmão Antônio vai ler Esdras, capítulo 4, do verso 1 ao 12. E o irmão Marcelo Martins, leia, por favor, Esdras, capítulo 4, do 13 até o 24. Nós vamos ver aí os inimigos do povo de Deus tentando impedir uma coisa que era da vontade de Deus, assim como eu também acredito que o nosso hangout seja da vontade de Deus. Os samaritanos, vamos usar entre aspas aí, vão continuar lutando contra nós, mas a vitória sempre vem do alto, sempre vem do céu. Irmão Antônio, está aí? Amém. Capítulo 4? Capítulo 4, verso 1 ao 12. E o Marcelo Martins, por favor, irmão Marcelo, é um prazer tê-lo de volta. Nós estávamos sentindo sua falta. O irmão, por favor, do 13 até o verso 24. Pode começar, irmão Antônio, por favor? Até o 13, né? Até o 12, o senhor. Tá, até o 12. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro, edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel. Chegaram-se Zarubabel e aos chefes dos pais, e disse-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde o dia de Azaradom, rei de Azur, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zarubabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa de Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia, e sobre o reino de Azuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei de Bislã, Mistredate, Tabeel e os outros da sua companhia, a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres siríacos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum e chanceler e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes nestas maneiras. E então escreveu Reum, o
Celer, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquivitas, Babilônios, Sussanquitas, Deavitas, Elamitas, e os outros povos que com o grande e afamado Asnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio, e em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhes mandaram, e o rei Artaxerxes lhes mandaram, teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquele rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. O senhor está sem som, pastor. Marcelo, continua então a partir do verso 13 até o 24, por favor. 13 ao 24. Sim. Assim diz a palavra do Senhor, então. Agora saiba que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios. E assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, porquanto somos assalariados do palácio, e não nos convém ver a desonra do rei. Por isso, mandamos avisar ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais. E acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis, e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos. Por isso foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção alguma deste lado do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos demais seus companheiros que habitavam em Samaria, como também aos demais que estavam da além do rio. Paz em tal tempo. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando-o eu, buscaram e acharão, que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominarão em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, tributos e pedágios. Agora, pois, dai ordem para impedirdes aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que eu dê uma ordem. E guardai-vos de serdes remissos nisto, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis.
Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus, e o impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano do reinado de Dario e rei da Pérsia. Obrigado, Marcelo. Deus te abençoe. É uma alegria ter você aqui de novo. Eu faço questão de repetir. Irmãos, vocês perceberam aí por que Daniel estava triste? Porque já estava sentindo a perseguição dos moradores da terra para que eles não cumprissem a vontade de Deus. E apelaram exatamente a quem? Apelaram diretamente ao rei, e até um certo tempo eles conseguiram. Mas depois, vocês puderam perceber, ou perceberão com o decorrer do estudo, que Daniel, através da oração, derrubou, colocou tudo por terra. E eu digo para vocês que com quase que certeza absoluta que o único que orava por aquilo ali era Daniel. Era Daniel. Eu estou dizendo já do local onde ele estava, porque lá Esdras e Neemias, Zorobabel, o sumo sacerdote, todos eles continuavam lutando em prol da obra de Deus, mas a perseguição era grande. Tudo que eles pudessem fazer para impedir, eles faziam, mas não foi motivo para que eles desistissem. E eu acredito que toda essa perseguição não será motivo para nossa desistência. Eu digo para os irmãos aqui no Hangout que eu tenho todos os motivos para desistir. Às vezes o meu almoço é uma banana, uma maçã, uma laranja, é uma coisa assim, porque a coisa ficou muito feia para o meu lado, muito feia. Mas vocês vão sempre encontrar um sorriso nos meus lábios, uma alegria, e sempre esperando em Deus, porque no deserto não tinha nada, e Deus sempre, Ele mandou o maná caía dia a dia, e o povo se alimentou durante 40 anos no deserto. E eu acredito que cada um de nós consegue ser mais valioso do que um pardal, ou do que muitos pardais. E Jesus disse que Deus não deixa nenhum deles cair no chão, morto por causa de fome, de jeito nenhum. Agora, nós chegamos aí e paramos para pensar nisso. Não vamos desistir. Não somos daqueles que desistem. Nós somos daqueles, irmãos, que quanto mais nos combaterem, mais nós devemos erguer a cabeça e seguir em frente. 3 semanas inteiras, diz no verso 3, Daniel prevaleceu em oração. Mas como prevaleceu? Orou até receber resposta. Muitos oram até estarem próximos de receber, mas terminam cedo demais, desistem de continuar a oração, param antes de receberem as respostas. Jesus disse, batei, batei e abri-se-vos-á. Irmão, Jesus não pode mentir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então diz, bate, 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 insista, até que a porta se abra. É como um homem que deixou de cavar um poço sem mais esperança de encontrar água. A escada, porém, ficou no poço e um raio caiu, desceu por ela e descobriu no fundo do poço um veio de água abundante. Se o homem tivesse cavado alguns centímetros a mais, teria descoberto a água que tanto desejava. É isso que eu quero dizer para nós. Vamos cavar um pouco mais. Vamos perseverar. Vamos lutar. Vamos insistir. Porque, irmãos, a água limpa e cristalina que vem do trono de Deus
vai jorrar como bênção e mais bênçãos sobre o Evangelho e sobre os seus pregadores. A igreja, creia você, ela é indestrutível. Ninguém conseguirá vencer a igreja. Daniel não era como o homem que tinha feijão e milho guardados e não se importava que o preço subisse. Ele não era interesseiro, esquecido do bem-estar de seu povo. Quanto mais perto estamos de Cristo, tanto mais sentimos a infidelidade do próximo. Mas quando nós vemos a infidelidade do próximo, nós não queremos acabar com o próximo. Nós não queremos destruí-lo. Ele está à beira do abismo, nós não queremos derrubá-lo. Nós queremos, ao contrário, interceder por ele, orar por ele, pedir por ele. Vamos pedir, por exemplo, a irmã Olívia para ler para nós Romanos, capítulo 9, de 1 a 3. Romanos, capítulo 9, de 1 a 3. Para comparar com o que a gente está falando. Romanos, capítulo 9, de 1 a 3. Estou procurando aqui, já vou ler. Glória a Deus. Romanos 9, 3. De 1 a 3, verso 1, 2 e 3. Oh, meu Deus. Romanos 3. Romanos 3, de 1 a... Não, Romanos 9, de 1 a 3. E o irmão Jones, prepara aí, irmão Jones, Daniel capítulo 10, de 4 a 9. O senhor vai ler, por favor, logo que a irmã terminar. Pode ler, irmã Olívia, se já tiver achado. Romanos 9, de 1 a 3. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência, no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e continuo dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar-se separado de Cristo, por amor de meu irmão, que são meus parentes segundo a carne. Obrigado, irmão Olívia, obrigado. Vejam aí, irmãos, que Paulo, essas pessoas eram inimigas de Paulo, mas quando ele diz meus irmãos, é porque eram judeus igual a ele. E ele disse que não cessava de orar por eles, que ele mesmo, no verso 3 aí, ele mesmo desejaria ser separado de Cristo. Olha só, ele estava disposto a ir para o inferno, se isso servisse para salvar os seus irmãos, inclusive os seus parentes segundo a carne. Os judeus eram seus parentes segundo a carne, e ele estava disposto a isso. Então, veja bem, a infidelidade dos demais patriotas de Paulo, a infidelidade deles, e até mesmo dos da sua própria casa, não impedia que Paulo orasse, intercedesse por eles, porque Paulo acreditava no poder da oração. E eu peço, antes de continuar, que o irmão Jones leia do verso 4 ao verso 9, aí em Daniel. E eu vou pedir o doutor Pedrosa, se não for atrapalhar o senhor aí, irmão doutor Pedrosa, Apocalipse 1, 12 a 17. Amém? Amém, irmão Jones? Amém. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do rio Idequel. E levantei meus olhos, e olhei e vi um homem vestido de linho
e os seus lombos cingido como ouro de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze acasalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-me em mim a minha formosura, em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Amém, amém. Muito obrigado. Irmão, nós vamos comparar esta visão do visitante celestial, vamos dizer assim, do visitante celestial, a visão do Senhor Jesus glorificado. Veja só o que ele diz. Eu vou repetir 2 versículos e logo após eu pedir ao Dr. Pedrosa para ler do capítulo Apocalipse 1, de 12 a 17, para a gente fazer uma comparação. Olha só, eu vou ler os 5 e o 6, os 5 e o 6 que o irmão Johnny já leu, só para frisar. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. O seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Agora, doutor Pedrosa, o senhor leia aí, por favor, do capítulo 1 de Apocalipse 1, do verso 12 ao verso 17. Nós vamos comparar o que o doutor Pedrosa vai ler ao que está escrito no versículo 5 e 6 de Daniel, aí no capítulo 10, onde o irmão Jones leu. Irmão Jones, recomendações da irmã Zélia aí. Paz do Senhor, irmã Zélia. Aqui nesse texto, vamos ver a visão de João, né? Ali no outro texto nós vimos a visão de Daniel. Então, a visão de João, o que ele viu? E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como a chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas, ou seja, as multidões. E ele tinha na sua destra 7 palavras, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Obrigado, doutor Pedrosa, muito obrigado. Se os irmãos repararam, compararam, vocês veem que este ser que está escrito em Apocalipse, do versículo 13 ao 16, é o mesmo homem que Daniel viu no capítulo 10, versículos 5 e 6. Repararam? Compararam aí? Em Apocalipse, quem é? O Filho do Homem, Jesus.
e Daniel viu o mesmo ser adiante dele, nos versículos 5 e no versículo 6. Agora, algumas pessoas acham que aqui em Daniel refere-se a um anjo e não a Cristo, porque não podia vencer o príncipe do reino da Pérsia sem auxílio do arcanjo Miguel. Mas isso aí é confusão, pessoas que não prestam bem atenção na hora, não comem pudim de moça com colherinha de café, sabe? Quando a gente vê devagarzinho, a gente vê que aquele homem que Daniel viu foi o próprio Senhor Jesus, descrito em Apocalipse, capítulo 1, do 12 ao 16, né? Vocês podem observar aí que a descrição é exatamente a mesma. Olhos como chamas de fogo, como tochas de fogo, o seu corpo como a turquesa, o rosto parecendo como um relâmpago, né, como o brilho do sol, seus braços e pés como a cor do bronze, suas palavras como a voz de uma multidão. Tudo isso vocês podem observar. E há diversos exemplos nas Escrituras, irmãos, de homens que ficaram sem forças ao lhe aparecerem anjos. Porém, nesse caso é muito evidente. Lá em Apocalipse, João perdeu as forças e caiu aos pés de Jesus. E também Daniel perdeu as forças e caiu. Mas veja bem, isso não dá motivo algum para que as pessoas fiquem caindo nas igrejas de hoje. Porque há uma grande diferença. Tanto Daniel quanto João caíram de cara, de rosto no chão. E nas igrejas hoje, onde tem o cai-cai, ninguém cai de cara no chão. Eles caem sempre de costas. E sempre, se você observar, tem alguém para amparar antes que ele dê uma pancada com a cabeça no chão. Daniel, irmãos, quando viu tudo isso, ele aplicou o seu coração a entender. Está escrito aí no versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. O coração, ele aplicou o coração a compreender, a entender. Então ele vê, entender o quê? O que ele queria entender? Ele queria entender um problema concernente a seu povo. A seu povo. Querem ver? Vamos pedir aí o irmão... A caçulinha. Vanessa, lê, por favor, aí mesmo, o versículo 1. Aliás, espera aí, eu anotei aqui, não vai ler não, que vai ficar muito grande. Deixe para daqui a pouco. A gente comparando o versículo 1 ao versículo 14, a gente vai ver isso. Mas o que aconteceu com Daniel? Daniel ficou sem força. Não só por causa do aparecimento do, põe entre aspas, anjo. Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês que não era um anjo, que era o próprio Cristo. Mas também por causa da grandeza do panorama celestial dos grandes acontecimentos futuros. Agora sim, agora eu peço a Vanessa para ler Daniel, capítulo 10, do capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 15. E volto à irmã Cleusa para ler do verso 16 ao verso 21. Tá, irmã Cleusa? Caçulinha, você vai ler do 10 ao 15. E a irmã Cleusa do 16 ao 21. Por favor, irmã Vanessa. Versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo,
esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. Macreusa? Eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele que é semelhante a um homem, e me fortaleceu. E disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que seja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Obrigado, irmã Cleusa. Primeira coisa que eu quero notar para vocês, quando faltou força a Daniel para ficar de pé diante daquele ser, ele caiu de cara no chão. Como eu disse, diferentemente das igrejas hoje, que eles aprontam nas igrejas, as pessoas ficam caídas e depois se levantam dizendo que ouviram a voz de Deus, Deus falou com eles, e eles começam a contar que tiveram um arrebatamento, e conta isso e conta aquilo. Reparem que quando Daniel caiu de cara no chão, logo no verso 10 ele disse: Eis que uma mão me tocou e me fez que me movesse sobre meus joelhos, sobre as palmas das minhas mãos. Aí, verso 11 ele diz: E me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, ele se levantou, e diz: Eu estava todo tremendo, eu estava tremendo. Ele se levantou. Isso quer dizer que Deus não fala com o homem caído. Lá nós vemos isso em Ezequiel: Filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Caído você pode observar e entender em diversos sentidos. Caído espiritualmente, caído em terra, como aconteceu com Elias, quando se deitou debaixo do pé de zimbro. Deus mandou um anjo acordar e Elias falou: Elias, acorda! Não quero você dormindo, não quero você caído, não. Você tem que se levantar, tem uma grande obra para fazer com o teu intermédio. E aí ele diz no verso 13, mas o príncipe, eu gostaria que alguém abrisse aí em Colossenses 2,15. Pode ser até o Marcelo Hang, se achar Colossenses, lê aí para nós, rapidinho, por favor, 2,15. Pastor Sebastião Aragão, eu vou pedir desculpa para os irmãos, eu estou aqui visitando a minha mãe na casa da minha tia, eu não trouxe a Bíblia, tá? Vocês desculpam aí, gente. Tá bom, obrigado. Então vamos ouvir o Marcelo Martins, Colossenses 2,15, para comparar com o verso 13, quando diz assim: Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, quero comparar com Colossenses 2,15, Marcelo. Então vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. Colossenses 2,15. Isso.
E despojando os principados e potestades, o expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Quem foi que teve esta vitória? Foi o Senhor Jesus. Agora, quando a gente chega, eu gostaria que algum de vocês todos olhassem aí, para quem tem um versículo 17, é Almeida Revista e Corrigida. O versículo 17, que a gente está dando a impressão que Daniel está falando com apenas um ser. No verso 17, ele diz assim: como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com o meu senhor? Mas na Almeida Revista e Corrigida, você vai entender bem melhor o que ele quis dizer. Vai ver que ele não está falando com apenas um ser. Quem achou aí que tiver diferente disso? A da irmã Cleusa eu já vi que não, que ela falou, como pode o servo deste meu senhor falar com o meu senhor? Vê se algum de vocês aí tem... A minha Bíblia é corrigida e atualizada. É a mesma da corrigida fiel. Qual que é o capítulo e versículo que o senhor quer? É o verso 17, capítulo 10, verso 17. Só um momentinho. Daniel, capítulo 10, verso 17. Está escrito: como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. Obrigado, Marcelo. A tua versão é semelhante à da irmã Cleusa. Eu vou ler aqui para vocês a Revista e Corrigida. Vou ler o 16, o verso 16 e o verso 17. Está assim, ó. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Prestem atenção, irmãos, uma visão verdadeira, ela não trouxe foi alegria, não trouxe, causou foi dores. A presença de quem estava diante de Daniel era tão poderosa que causou dores a ele. Aí ele dizia, não me ficou força alguma. Verso 17. Prestem atenção agora. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim e não ficou em mim fôlego. Veja bem, eram dois seres que estavam próximos a Daniel, só que um estava diante dele e o outro estava do outro lado do rio. Nós vamos ver logo aí na frente. Veja bem, no verso 12 está escrito assim: desde o primeiro dia que aplicaste teu coração, isso no verso 12, aí continuou pranteando e orando por 21 dias, Daniel pranteando e orando por 21 dias, no verso 2. O cargo que Daniel ocupava era o de presidente. Era um cargo pesadíssimo. Mas Daniel sempre achou oportunidade para orar. Irmãos, por mais ocupados que nós sejamos, nós temos oportunidade para orar. Não é verdade, irmã Eliette? Sei que a senhora não pode falar, mas pode escrever. Quantos crentes, irmãos, quantos crentes querem passar até 21 minutos em oração? Quantos oram um pouco
e logo dizem que Deus não quer atendê-los. Daniel nos contentou com isso, orou 21 dias seguidos. 21 dias seguidos. Irmãos, o grande desejo de Deus é que o crente ore. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Note-se como Daniel, em oração, era um homem muito amado. Olha como ele era considerado muito amado por quem? Por Deus. Capítulo 9, verso 23, está escrito assim, ó: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. No capítulo 10, 11, também diz a mesma coisa. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, muito amado. Amado por quê? Porque estava sempre em oração, sempre falando com Deus. Deus chama a atenção do universo para aquele que está orando. Ele diz o seguinte: desde o primeiro dia foram ouvidas as tuas palavras. Deus não chamou a atenção ao zelo maravilhoso de Saulo de Tarso, quando se converteu. Quando Deus mandou Ananias ir lá orar por ele, e Ananias ficou meio temeroso, porque Saulo perseguia a igreja, Saulo tinha se convertido naquele momento. Deus não disse: olha, vai lá, porque ele tem um zelo maravilhoso. Vai lá, porque é grande a sua sinceridade. E nem disse para ele: olha, Paulo ele é justo, legalmente justo. Quero ver como é que é. Por exemplo, quem vai me ler? Irmão Antônio, Filipenses 3, de 4 a 6. Filipenses 3, de 4 a 6, vai falar um pouquinho sobre a justiça legal de Paulo. Justiça é legalista aí no caso, né? Filipenses 3, de 4 a 6. Isso. Diz a palavra de Deus: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Obrigado, irmão Antônio. Veja bem, irmãos, Deus não chegou para Ananias e falou: Ananias, pode ir lá, porque segundo a lei, ele era zeloso, ele era sincero e ele era justo. Não, Deus não falou isso. Deus falou com ele: pode ir lá, porque ele está orando. Orando. Deus disse a ele: ele está orando. Mas agora eu pergunto, irmãos, mas se as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia, por que então Deus demorou 21 dias para responder? No versículo 13, dá uma resposta que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Veja só, Deus enviou o anjo Gabriel para levar resposta para Daniel. Na mesma hora que Gabriel vai para levar resposta, um dos anjos de Satanás, e diga-se de passagem, poderosíssimo, entra na frente de Gabriel, como quem diz: daqui você não passa. Não, eu tenho que passar, eu vou passar sim, eu vou levar a resposta que Daniel está esperando, mas você não passa. O anjo era poderosíssimo e eles lutaram. Não pensem que era uma luta de espada, não, eram lutas de poderes.
Porque tem muita gente que imagina um anjo com a espada na mão e o outro com outra espada na mão, como se fosse o Zorro. Mas não, a espada na Bíblia sempre é símbolo de poder, eram lutas de poderes. E nós vemos, nós achamos aí a resposta para a demora de Daniel receber a oração, 21 dias. Mas eu quero chamar a atenção dos meus amados para dizer que isso hoje não acontece mais. Porque Deus mandava a resposta através dos anjos. Então, os anjos tinham que atravessar o universo e, às vezes, se deparar com outro anjo, e aí havia uma verdadeira batalha espiritual. Um querendo fazer a obra de Deus e outro querendo atrapalhar. Um anjo de Satanás. Mas isso não acontece mais hoje. Por quê? Porque Jesus disse assim, olha, eu vou para o Pai, mas vos enviarei outro Consolador, que estará para sempre convosco. E ele vos ensinará tudo que de mim tem recebido. E o Espírito Santo veio para morar em nós, para habitar em nós. E o Espírito Santo é Deus. Então, quando você ora, às vezes você ouve alguns falar assim, essa tua oração nem passou do telhado. Ela não precisa passar do telhado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. E ele é Deus. Se você nem abrir a boca para orar, e você orar apenas em pensamento, ele está percebendo, ele recebe a sua oração, e Deus, ele recebendo aqui, Deus recebe lá em cima, porque ele mesmo é Deus. O Espírito Santo está conosco. Jesus, não vos deixarei órfãos. Então, ele não precisa mais mandar o anjo Gabriel vir aqui me falar nada. Ele não precisa mandar Miguel, ele não precisa mandar nenhum anjo me falar nada, porque o Espírito Santo já está dentro de nós e conversa conosco. No verso 13 faz menção ao arcanjo Miguel. E eu quero dizer para os irmãos que há muita razão para crer que cada crente tenha o seu anjo da guarda. Muita gente pensa, mas por que se fala sobre o anjo da guarda? Porque há muitas passagens que falam sobre isso. Um anjo que toma conta de você. O Salmo 34, 7, eu acredito que seja uma certa confusão, porque quando diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o adoram, não é? O anjo do Senhor é Jesus Cristo. No Salmo 91 fala, no verso 11, darei ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então já são anjos. Hebreus 1,14 fala também. Mateus 18,10, Jesus diz que o nosso anjo vê a face de Deus no céu todos os dias. Atos 12,15 fala. Então são vários versículos que mostram que aonde a gente vai ter um anjo para nos guardar. Mas mesmo assim vocês veem que acidentes acontecem. E quando acontecem é porque você só pode acreditar que há um propósito de Deus quando algo que nós achamos que é ruim, por não entendermos o propósito do Senhor, nós achamos que Deus nos abandonou naquela hora. Mas não, Deus não nos abandona em hora nenhuma. E há também razão para dizer que Miguel é o anjo da guarda de Israel. Daniel 10, 21 fala sobre isso, 10, 21. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Ele fala aqueles. Ele não diz apenas um anjo. São potestades, no plural. São vários, todos de Satanás. O mesmo Miguel é mencionado também em Apocalipse 12, verso 7. Quer ver, irmã Olívia? A senhora acha rapidinho Apocalipse 12, 7? Tá. E o irmão Jones, por favor, acha Daniel 8, 16 e 9, 21. Irmã Olívia, por favor. Já vai. 12, 7.
Isso. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Obrigado, minha irmã Olívia. Vocês podem ver aí, podem comparar que Miguel é realmente o defensor do povo judeu. Ele é a potestade benigna, é claro, a potestade benigna, a potestade da parte de Deus, o poder de Deus para o arcanjo aí para proteger Israel e luta. Nas tradições judaicas, irmãos, e também cristãs, eu disse nas tradições, eu não disse agora na palavra de Deus para ninguém se confundir. Eu disse nas tradições judaicas, nas tradições cristãs, Miguel é considerado chefe dos 7 arcanjos. E fora dele, porém, mencionado na Bíblia, só tem na Bíblia, na nossa Bíblia, só conhecemos por nome Gabriel. Se nós abrirmos a Bíblia católica, nós ainda acharemos Uriel e Rafael. Uriel e Rafael, né? Mas acredita-se nas tradições judaicas e cristãs que são 7 arcanjos. Agora, vamos ver Daniel 8,16, irmão Jones. Amém. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. 9:21. Perdão, 9:21. 9:21, né? Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Veja só, irmãos. Veja só que coisa interessante. Irmão Jones, acha ainda Judas 9, por favor, enquanto eu faço aqui um adendo aqui. O irmão Jones leu o verso 8:16, capítulo 8, verso 16, quando diz assim, ó. Aliás, eu vou ler do 15 para os irmãos entenderem. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem. Entre as margens do Ulai, o rio Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel estava diante de Daniel, Gabriel, dá a entender a este a visão. Agora vocês percebam aí que eu disse que eram 2 mesmo, tá vendo? Um do lado do rio e o outro diante de Daniel. Diante de Daniel, Gabriel, e do lado do rio era aquele que foi descrito como Jesus Cristo estava descrito no livro de Apocalipse. E ainda continuando aqui, no capítulo 8, diz assim, veio, pois, para perto de onde eu estava, Gabriel. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Isso é grande tribulação. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Veja bem, irmãos, como Daniel é bem enfático para o tempo do fim. Agora vamos ver ainda mais uma menção que a Escritura faz sobre o arcanjo. Judas, versículo 9, irmão Jones. Ok. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor
te repreenda. Obrigado, irmão Jones. Os irmãos, é aí que ele faz o que eu gostaria de mostrar, exatamente mais uma menção de Miguel como o arcanjo, não como um arcanjo. Agora, veja bem, no verso 13 diz assim: o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim, defronte de Gabriel. Eu gostaria que os irmãos anotassem 4 pontos. 4 pontos que a gente descobre aí nesse versículo. Primeiro ponto: esse príncipe não era o rei da Pérsia, ou qualquer oficial na terra, porque o anjo não podia vencê-lo. Ele atrasou Gabriel durante 21 dias. Então, Gabriel não podia passar. Então, tinha que ser um anjo tremendamente poderoso, um anjo maligno, tremendamente poderoso. E Gabriel teve que ter a ajuda de Miguel para que ele pudesse chegar até Daniel. E veja bem, Miguel ficou lutando com ele até que Gabriel fizesse a obra que Deus mandou. Segundo ponto: como Deus tem anjos, também Satanás os tem. Quem aí ainda? Vamos ver. Irmã Cleusa, está caladinha aí. Mateus 25, 41. E já foi lido Apocalipse 12, 7. Foi pela irmã Olívia. Irmã Olívia, repita Apocalipse 12, 7, logo após a irmã Cleusa ler Mateus 25, 41. Irmã Cleusa, por favor. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Obrigado, irmã Cleusa. Preparado para o diabo e seus anjos. Então vocês veem aí como Deus tem seus anjos, o diabo também tem seus anjos. Não disse aí para o diabo e seus demônios, como eu já falei várias vezes no Hangout. Demônio é uma coisa e anjo é outra. Satanás tem seus anjos. Apocalipse 12, 7, irmã Olívia, a senhora já leu, repita para nós, por favor. Houve a batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Obrigado, irmão. Todos sabemos que o dragão é Satanás, e batalhavam tanto Miguel e seus anjos, quanto o dragão e seus anjos. Então, fique bem claro que Satanás também tem seus anjos. Terceiro ponto: os filhos de Deus têm de lutar, não contra homens visíveis, mas sim contra as hostes de anjos iníquos e espíritos malignos que infestam a atmosfera terrestre. Isso vocês veem lá, não vou ler agora, porque vocês conhecem bastante, Efésios 6, verso 12. Irmãos, estas potestades do ar são chefiadas por Satanás. Efésios 2, 2, esse eu gostaria de ler. Quem acha primeiro aí, Efésios 2, 2? Quer que leia, pastor Aragão? Pode ler, Marcelo, por favor. Então vamos lá. Efésios 2, versículo 2. 2, 2. Está escrito: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, com letra minúscula, que agora opera nos filhos da desobediência. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Ficou bem claro aí, irmãos, que ele é o príncipe das potestades do ar. E eles operam hoje nos filhos da desobediência, ou através deles. E o quarto ponto que eu gostaria que
os irmãos prestassem atenção, é que não podemos vencer esses seres invisíveis com armas carnais. Isso está escrito em 2 aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Isso quer dizer que não podemos empregar armas de fogo, espadas de aço, gases asfixiantes, bombas atômicas, nem a astúcia da política. Não se pode combater uma fofoca com outra fofoca, uma mentira com outra mentira, uma calúnia com outra calúnia, uma difamação com outra difamação, porque não se vence o mal com o mal. Ganharemos a vitória, meus amados, com a palavra de Deus, com a oração e toda a armadura de Deus que está escrita em Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 19. É com a armadura de Deus que nós vencemos. Nós estamos chegando ao final do capítulo 10. E eu gostaria de dizer para os irmãos que parece certo, portanto, que em nosso estudo de hoje, o anjo que era tão glorioso e poderoso, ele era tão glorioso e poderoso que Daniel, na sua presença, desmaiou. Ele tinha que lutar contra o outro anjo, um anjo de Satanás. Mas esse anjo de Satanás era tão poderoso quanto ele, porque ele teve necessidade de receber o auxílio do arcanjo Miguel. Mas parece igualmente certo que, como Israel tem o seu anjo da guarda, também o reino mundial da Pérsia tinha seu anjo diabólico para guardá-lo. E que este estava determinado a não deixar Daniel receber a resposta à sua súplica. Não queria porque contrariava os seus interesses. Ou seja, contrariava os interesses da potestade que governava a Pérsia. Então ele não poderia passar, não poderia deixar passar Gabriel para levar a resposta a Daniel. E aqui no mundo, irmãos, nós percebemos somente os efeitos e não a causa, que são os efeitos, que são os espíritos invisíveis. Não sei se alguém, deixa eu pedir aqui para a gente terminar exatamente agora. Vamos ver como é que os irmãos estão de Bíblia aí para achar. Irmão Antônio, Juízes 5:20. Irmã Cleusa, Isaías 37, verso 36. Irmão Jones, segundo livro de Reis, capítulo 6, 17. Eu vou pular uma anotação que eu fiz aqui, porque são 2 capítulos. Vou pedir ao Marcelo Martins para ler 2 das Crônicas 18. E Isaías 37, verso 36. Obrigado. E vou pedir a Caçulinha Vanessa para ler 1 das Crônicas 21:1. Então, o irmão Antônio, Juízes 5:20. Vamos comparar com o que eu disse aqui. Que aqui no mundo nós vemos os efeitos. A causa está no céu, a causa está no mundo espiritual. E aqui a gente sofre os efeitos. Vamos ver aqui. Irmão Antônio, pode ler Juízes 5:20. Juízes 5:20. Desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Cícera. Amém, irmão. Obrigado. A causa no céu, o efeito na terra. Isaías 37, 36, irmã Cleusa. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eles eram cadáveres. Eram cadáveres. Todos esses. Isso daí foi
Senaqueribe, rei da Síria, cercou Jerusalém, que na época era governada pelo rei Ezequias, ia destruir. Ezequias chamou Isaías, oraram, Ezequias e Isaías oraram, e o que foi? O anjo do Senhor veio e, em resposta à oração do rei Ezequias e o profeta Isaías, o anjo do Senhor matou a 185.000 soldados do exército assírio. Veja bem, irmãos, ninguém viu o anjo matá-los. Simplesmente, no dia seguinte, apareceram todos mortos. A causa veio do céu. O efeito chegou aqui na terra. Irmão Jones, segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que te abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém. Obrigado, irmão Jones. Os irmãos, na hora que eles armaram para cima do profeta Eliseu, o aprendiz de profeta, Geazi, ele ficou apavorado quando viu a casa de Eliseu cercado, o lugar onde eles estavam estava cercado pelos soldados. E Geazi se apavorou e disse: ai, meu senhor, mas esse meu senhor se referindo a Eliseu. E Eliseu falou assim: rapaz, não se apavora não, quer ver? Aí orou o Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Aí os olhos espirituais de Geazi se abriram, e ele viu que eles estavam cercados por anjos e carros de fogo, não é? Um exército celestial. Então, veja bem, o que não se pode muitas vezes é ver o que Deus está fazendo, mas o efeito sempre vai ser sentido. Eu pedi ao Marcelo Martins para ler 2 Crônicas 18, mas aí é que eu reparei, Marcelo, que é um capítulo inteiro. Então, não vamos ler um capítulo inteiro. Leia alguns versículos aí do capítulo 18 para a gente dar uma olhada. Eu vou olhar aqui também para acompanhar. Quais versículos, pastor? Segundo das Crônicas, capítulo 18. Sim, mas quais versículos que o senhor quer que leia? Comece do primeiro, por favor, eu vou te acompanhar. Tranquilo. Para a gente chegar... Depois eu vou fazer uma pergunta para o senhor, bem rápido, para o senhor fazer um comentário. Sim. Que o senhor falou dos anjos, são poderosos, e a gente sabe, é bíblico, está na Bíblia. Agora, por que os adventistas insistem em dizer que Miguel é Jesus? Depois o senhor me responde. Isso daí é uma das grandes heresias, do grande ensino, um grande sinal que mostra que os adventistas, eles não estão, os adventistas e também as testemunhas de Jeová, eles não fazem parte, Marcelo, da igreja verdadeira, porque quando você quiser saber que uma igreja é verdadeira, ela tem que estar enquadrada numa das 7 cartas do Apocalipse. Ali sempre tem as características de uma igreja verdadeira. Se não tiver enquadrada naquela, ela não é considerada uma igreja verdadeira. Primeiro que eles se confundem, porque Miguel é criatura, e Jesus não é criatura. Então, é uma interpretação completamente errada, um ensino errado que vem através de muito tempo. Os adventistas do 7º dia, eles têm muitas doutrinas muito parecidas com as nossas, com as doutrinas verdadeiras. E isso confunde muita gente. Mas é fácil também você perceber que eles têm um alvo, o alvo deles é totalmente direcionado para atacar a Igreja Católica. E isso daí não é uma coisa correta, você não pode ter um alvo só. Jesus decide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E eles não, eles insistem de uma maneira totalmente errada em dizer que Miguel é Jesus, porque ele tornaria Cristo não Deus, mas um homem. E como é uma doutrina falsa, um falso ensinamento,
ele tira a divindade de Jesus Cristo, porque os anjos não são Deus. Só o Senhor é Deus. Com certeza. Entendeu? É nesse caso aí. Vamos dar uma olhadinha aí. Vou ler aqui então. Segundas Crônicas, capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha, pois, Jeosafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos, desceu ele para Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com persuadiu a sua morte de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Jeosafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu? Sim. Deixa eu te interromper agora, que agora achei o versículo mais específico. Passa a ler aí mesmo, do versículo 16 em diante, por favor. 16 em diante. Isso. Então, vamos lá. Então disse ele: vi a todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas, que não tem pastor. E disse o Senhor: este não tem senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e de outra. Então saiu um espírito, com letra minúscula, e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás, e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito, com letra minúscula, de mentira na boca destes teus profetas. Obrigado, Marcelo. Senhor... Muito obrigado. Olha aí o que aconteceu. Reunião no céu para tratar da morte, da maneira como Acabe morreria. E o que aconteceu lá? Um espírito fala uma coisa, outro espírito fala outra, como diz Marcelo, espírito com letra minúscula, até que sai um espírito e diz assim: eu descerei e serei um espírito de mentira. Então vocês já observam uma coisa muito interessante aí. Um anjo de Deus não seria um espírito de mentira. Então, naquela época, os anjos maus, os anjos caídos, ainda podiam entrar no céu e participar das reuniões. E Deus permitiu que ele fizesse aquilo para matar Acabe. Veja bem, isso aí foi resolvido no céu. E aqui na terra, no meio da guerra, Acabe se disfarçou e deixou o rei Josafá vestido de rei. E na hora que iam, porque eles queriam matar o rei, na hora que alguém retesou o arco para matar Josafá gritou e a pessoa percebeu que não era Acabe. Aí pegou, retesou o arco e atirou ao léu, atirou em qualquer direção. E o que aconteceu? Aconteceu que aquela flecha foi acertar exatamente em Acabe, que estava disfarçado, e Acabe ali morreu. Se fosse hoje em dia, sairia no jornal: rei de Israel
morto por uma flecha, atingido por uma flecha perdida. Mas não existia flecha perdida. Aquilo já tinha sido acertado no céu. O céu é a causa, e aquilo que acontece na terra é o efeito. Por isso, muitas vezes, nesse momento que eu estou passando tanta dificuldade, eu pergunto ao Senhor: Senhor, qual é o teu propósito em me deixar nessa situação? Qual é o teu propósito? Por quê? Porque, irmãos, a causa é no céu, o efeito é aqui na terra. Mas sempre Deus quer nos ensinar alguma coisa. E eu pedi, quem foi a Vanessa, para ler primeiro das Crônicas 21:1. 21:1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Obrigado. Veja só, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Veja só, Davi foi incitado por Satanás. Aí todo mundo diz: não, foi Davi, tá vendo? Foi Davi aí, olha aí, gente, tá vendo? Foi Davi que fez isso, mas nós podemos ver que a causa aí foi espiritual. Por isso que a Bíblia faz questão de dizer que que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Querem ver uma coisa? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Qualquer irmão, pode ser o Marcelo mesmo, Marcelo. 2 Samuel 24. 2 Samuel, versículo 24. Capítulo 24, por favor. Só um pouquinho, pastor. Estou procurar aqui. 2 Samuel, capítulo 24. Qual o versículo? Logo no primeiro. Versículo primeiro? Então vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Amém, Marcelo? Bem, obrigado. Compara aí agora, gente. Aonde a Vanessa leu, diz que então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar, a fazer o censo contra Israel. E já onde o Marcelo leu agora, diz que foi a ira do Senhor que se levantou contra Israel e incitou Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Aí eu farei uma pergunta: quem foi que incitou Davi? Foi o Senhor ou foi Satanás? Pastor, só uma pergunta, dentro do contexto que o senhor está falando, não saindo, não fugindo do contexto, me corrija se eu estiver errado. Há o céu atmosférico, o céu celestial, das estrelas, e o terceiro céu, que seria a morada do Deus Todo-Poderoso, o Eterno. Sim. Essa reunião que houve seria no céu atmosférico ou não, seria no terceiro céu? Porque esses anjos caídos não poderiam estar na presença do terceiro céu. Ainda poderiam sim, Marcelo. Ainda poderiam sim. Porque, na verdade, eles foram expulsos de lá como... Deixa eu colocar de outra maneira. Eles perderam a habitação deles lá. Eles não têm mais habitação. Mas eles ainda têm acesso. Eles só não terão acesso nunca mais quando a igreja chegar lá. Por isso que Satanás faz tudo para impedir. Lembra de Jó, no dia em que os filhos de Deus, no Antigo Testamento, os filhos de Deus são os anjos. Não importa se caído ou não. No dia que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, Satanás veio entre eles. Aí Deus fala com eles lá no céu.
O primeiro céu é onde você vê aí, você falou bem aí, passa os aviões e os passarinhos. O segundo céu é onde está o sol, a lua e as estrelas. E o terceiro céu é o céu de Deus. O céu de Deus, eles ainda têm acesso, não morada, eles não podem morar. Mas participaram da reunião. Por quê? Deus não poderia mandar um anjo santo, agir como um espírito de mentira. Isso contradiria toda a Escritura Sagrada. Então, Deus não pode. E aí, por isso que eu peguei aqui agora e coloquei, num verso diz, é a mesma passagem em livros diferentes. Num verso que a Vanessa leu, quem incitou Davi foi Satanás. E no verso que você leu, quem incitou Davi foi o Senhor. Então, ficaria uma pergunta, que conclusão nós tiraríamos? Foi o Senhor ou foi Satanás que induziu Davi? Com certeza foi Satanás, né? Por ordem do Senhor. Satanás que induziu, mas por ordem de quem? Por ordem do Senhor, né? Por ordem do Senhor. O quê? Então, veja bem, Satanás não faz nada, isso é bom para nós. Então, nada sem que o Senhor não permita, né? Exato. Ele não faz nada, ele não dá um passo. E me corrija, pastor, se eu estiver errado, mas Deus é soberano até no inferno. Com certeza, até no inferno. Se ele quiser te abençoar, Marcelo, e quiser me abençoar, ele usa até Satanás. Nem Satanás pode impedir isso. Porque ele diz, não, porque nós vemos as coisas em partes. Deus vê o contexto geral, ele vê o universo com a visão geral. Se acontecer isso com Aragão, ele vai ser abençoado lá na frente. A gente não está vendo na hora, a gente às vezes está sofrendo, a gente às vezes está passando por dias amargos, mas isso tudo é com um propósito determinado de Deus para nos abençoar e nos trazer a vitória. E eu gostaria de fechar o hangout de hoje. Só um último comentário que eu queria fazer para o senhor, que o senhor pode estar passando essa situação aí, mas eu quero dar um testemunho aqui muito rápido. Hoje eu vim a trabalho da cidade de Congonhas até a minha cidade de carro, e eu trabalho em equipe, e aquelas pessoas ímpias ali no carro, eu tentando falar alguma coisa do Senhor, mas eles são descrentes, zombadores, e eu fiquei assim, angustiado, eu pensando comigo, meu Deus, não tem uma palavra aqui para poder alimentar, e agora estamos à meia-noite, quase meia-noite e meia, estamos nos alimentando dessa palavra sagrada, e como que é saborosa essa palavra. E eu quero dizer para o senhor, mesmo que está passando por luta, não tem nada igual como a palavra de Deus. Realmente ela é viva e eficaz. É verdade, Marcelo. Obrigado pelo comentário. Obrigado. Irmãos, eu gostaria de agradecer a Deus pela presença de todos vocês, pedir a vocês, como nós falamos muito sobre a oração, sobre Daniel tendo vitória através da oração, que vocês me ajudem a ter essa vitória através da oração. O doutor Pedrosa também, que está passando uma barra muito pesada, mas eu acredito que Deus tem algo muito grande aí, porque se estão tentando usar, atrapalhar através do YouTube, como pedi também para ler lá em Esdras, que eles tentaram usar o próprio rei para impedir a construção que estava sendo feita por Esdras, e depois tudo virou. Nós vamos continuar, que no capítulo 11 nós vamos falar sobre o anticristo, né? Vai ser muito interessante. Vocês se lembram que eu dividi no início em 3 partes, né? Em 3 partes, 11:1 termina a primeira parte, e 11:2 começa a segunda parte para o fim do livro de Daniel. E vai ser muito interessante que os irmãos participem conosco no próximo hangout. Ficaram faltando agora apenas 2 capítulos, o 11 e o 12. E eu gostaria que vocês estivessem conosco na próxima terça-feira. E também na quinta-feira eu já deixo aqui o convite para os irmãos que quiserem participar do hangout sobre o livro de Romanos. Estamos no capítulo 8,
e está sendo muito abençoado também. Quero agradecer por essa oportunidade maravilhosa e ao doutor Pedrosa por esse privilégio. É sempre um privilégio poder trabalhar com o senhor, doutor Pedrosa, e com todos esses irmãos que estão aqui conosco, né? Nós já somos, eu considero todos vocês uma família, não, a minha família, para me ajudar em tudo, e o que eu puder ajudar vocês também, contem comigo. Que Deus abençoe vocês e tenham uma semana abençoada. Doutor Pedrosa, eu lhe devolvo a palavra e lhe agradeço esse grande privilégio. Em nome de Jesus. Muito obrigado. E na certeza de que a vitória será de todos nós. Amém. Amém. Então, nós já agradecemos a Deus o privilégio de ter iniciado e concluído esse trabalho hoje. Os irmãos não têm ideia quanto tem sido difícil para botar esse programa no ar. É uma coisa tão simples, mas que envolve uma série de lutas, de batalhas espirituais aqui, dia e noite, né? E, graças a Deus, concluímos o estudo muito bem. Eu só queria botar uma observação, pastor, que as pessoas, às vezes, já têm aí a Igreja dos Templários. Eles adoram, cultuam o anjo, o arcanjo Miguel. Então, o Deus dele é o arcanjo Miguel. Então, irmão, só tem um que salva, é Jesus Cristo. Então, todos os anjos estão ministrando a nosso favor, não é? Eles estão trabalhando ao nosso favor da igreja, mas nenhum deles salva. O único que salva é Jesus Cristo. Então, as pessoas começam a pegar um anjo desse e idolatrar, não é? E eu estava falando, o pastor falou sobre o anjo Rafael, que está na igreja, na Bíblia Católica. Eu, uma vez, tive um paciente, uma criança, nós operamos ele várias vezes, é um fato que eu me lembro sempre, e essa criança um dia estava endemoniada assim, e ficava assim, eu quero morrer, 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 eu quero morrer. Estou falando assim o tempo todo, pessoal, isso é meningite, da cirurgia. Aí eu cheguei para o pessoal e falei, olha, isso aí é espiritual, isso é espiritual. Aí era um menino muito dócil, né? Aí, aquele dia, ele estava xingando a mãe, xingando os pais. Eu estou doente assim, é por culpa de vocês, e daí para baixo. Aí eu pedi aos pais, falei, eu posso orar por essa criança? Aí, fechamos a porta lá do quarto. Eu perguntei a ele, esse menino, falei o nome dele, falei, eu posso fazer uma oração por você? Não quero, não. Eu já tinha orado por eles outras vezes, né? Aí eu botei a mão em cima dele e falei, olha, falei para os pais, não eram crentes, falei, observa só que vocês vão ver aqui. Aí eu falei para ele, olha, em nome de Jesus, eu te repreendo, espírito do inferno, você vai sair da vida dessa criança agora, em nome de Jesus. Essa criança vai ficar livre, em nome de Jesus agora. Aí eu comecei a orar ali, rapidinho, eu falei, e agora eu exijo que você se manifeste agora e me diz o teu nome. Quem você é? Eu sou um anjo. Que anjo você é? Anjo Rafael. Falei, pois é, você junta todas as tuas coisas, saia dessa vida agora, em nome de Jesus. Aí o menino acordou assim, outra coisa, viu? Aí eu falei o nome dele, fulano de tal. O tio Pedrosa pode orar por você? Pode sim. Antes eu tinha perguntado a ele, para eu ter certeza, eu falei, cadê aquele nosso amigo Jesus? Ele está aqui dentro de você? Passei assim, a mão no peito dele. Aí ele falou com a voz bem grossa, assim, com raiva. Não está aqui, não. Aí eu falei, e quem era que estava lá? Era o anjo, entre aspas, Rafael. E não foi a primeira vez, já tinha visto outras vezes ser um tipo de demônio, de anjo, né, que fica do mal nas crianças. É muito comum em crianças. Então, para a gente ter cuidado, que os pais às vezes, estão lá. Aí eu perguntei, fui fazer uma anamnese da história, como começou tudo. Essa semana nós levamos lá no doutor em Jacarepaguá, aquele, não foi o doutor Fritz, não, foi outro lá, o Frei Damião, não sei lá. Aí ele enfiou umas agulhas aqui no pescoço do menino e não sei o que, não sei o que.
E estava assim. Então, isso não é brincadeira, não. O menino aí ficou calmo, tranquilo. Aí eu perguntei de novo, o tio Pedrosa pode orar por você? Pode. Agora, irmão, vocês não sabem a batalha espiritual que eu enfrentei ali, nesse serviço. Até ser preparado para mandar embora, eu fui preparado. Como Satanás se levantou contra mim. Porque os servos do Senhor não fazem mais isso, irmão. Eles têm medo de Satanás. Têm medo de perder emprego. Têm medo. Estão subordinados ao medo de Satanás. E a palavra de Deus diz, quem ama, lança fora o medo. 1 João 4,18. Então nós estamos aqui num trabalho de amor. Nós estamos pregando a palavra, nós não estamos exigindo que você saia da sua religião ou venha para outra, que isso não interessa para nós. Nós queremos que você tenha um encontro com Jesus Cristo. E se não for com Jesus, você pode estar com o anjo Miguel, o anjo Rafael, o anjo não sei o que, não sei o que. Nenhum deles salva. O que salva é Jesus. Eles estão ministrando ao nosso favor, não é? Trabalhando por nós. Agora, nós temos, irmãos, que estar preparados para essa luta. É muito grande. E às vezes as pessoas ficam assim, irmão, eu estou no monte, eu estou lá orando dia e noite, eu subo no monte, aí eu vou lá, o Senhor falou comigo, o Senhor revelou e falou aquele negócio todo. Irmão, vamos fazer uma palestra sobre maçonaria lá na tua igreja. Irmão, eu estou orando ainda, nós vamos esperar. Tem 30, 40 anos orando, não sei para quê. Na hora de enfrentar Satanás, ninguém enfrenta. É igual o cara que parece no quartel, um soldado lá estudando a vida inteira, se armando todo. Vão lá para a guerra. Não, só estou me preparando. E nunca vai para a guerra. Então nós somos preparados pelos anjos do Senhor, por Jesus Cristo. Eles estão nos ajudando ao nosso redor, acampando ao nosso redor, para nos ajudar nessa batalha. Deus sempre mostrou assim, quem vence a batalha sou eu. Por isso ele usou Noé mais 7, usou Gideão mais 300, usou Ló mais 4 pessoas. Então, e ele vai usar agora nos últimos tempos um grupo pequeno. E ele vai nos dar essa vitória. Vai arrebatar-se a multidão que Satanás está preparando para levar para o inferno, dentro do sistema religioso que não está mais dando atenção a Jesus, não pregam mais Jesus, não falam mais o nome de Jesus, falam assim, nós vamos trabalhar em nome de Deus, Deus vai abençoar, Deus vai fazer isso. Eles não falam em nome do Salvador. Então está um negócio assim muito... Preste atenção, irmão. Observe isso. E todas estas religiões diretamente ligadas à maçonaria, que o Deus dela é luz. Então nós temos esse grande desafio de ganhar essas pessoas para Jesus. Não são pessoas que estão no centro espírita, no centro de macumba, no terreiro, não estão dentro dos templos. Como está o povo da Universal, pensando que está seguindo a Jesus. E lá, tudo o contrário. É um desafio muito grande. É muito grande. Mas eu sei quem vai vencer isso é Jesus. Então nós não podemos desanimar disso de jeito nenhum. Como o pastor falou aí agora, grande é a luta porque vem vitória grande aí pela diante. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porque quando Satanás quer nos calar, forçar, quer nos destruir, quer nos matar, é porque tem vitória grande aqui perto. Então vamos perseverar, porque vem, eu não sei como é que é, eu sei que vem do Senhor, e Ele vai nos dar essa vitória. Não é? E eu espero que os irmãos continuem orando, mas também arregaçando as mangas. Vamos enfrentar isso, gente. Porque eles têm toda a mídia, têm todo o poder financeiro, tudo isso. Mas nós temos o poder de Deus, que é maior e vence tudo isso. Não é? Então, muito obrigado a todos. E vamos continuar lutando. Amanhã não sei se eu vou conseguir chegar mais cedo para a gente continuar o estudo de Hebreus, né? E quinta-feira eu acho que não, acho que a gente vai ter também cirurgia, mas o dia que a gente puder, e sábado, Marcelo está confirmado, né, Marcelo? Sábado à noite. Marcelo? Sim, doutor Pedrosa. Está confirmado o seu estudo, né? Em nome de Jesus. Tá bom. Então, um grande abraço em todos. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus os abençoe poderosamente em todas as tuas lutas,
coroadas de muitas vitórias, de muitos galardões, para honrar e glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço em todos. Boa noite, pastor Aragão. Até a próxima. Obrigado mais uma vez, pastor Aragão, pela delicadeza de todos vocês, tá? De nos trazer mais esse estudo aqui. Um grande abraço a todos. Um abraço. A paz.